gente amiga, tudo jóia? Que o Senhor te abençoe. São os votos aqui do seu amigo Pastor Sodré. Vamos adiante? Hoje estamos em mais uma edição do Blumenau na Graça. Eu espero e faço votos que meu vídeo e áudio cheguem a você em um dia que você está muito bem, né? E se porventura não, que a mão poderosa do Senhor te abençoe e que mude completamente essa situação, se caso for, né? Quero hoje lhe trazer a mensagem, ela é um tanto assim séria, sabe? Inclusive batizei com o seguinte título: Uma visão pessimista da vida. Você já deve ter ouvido falar a respeito do sábio Salomão no final de carreira, né? Atribui-se a ele a escrita do livro de Eclesiastes. A lição está por vir e eu rogo que você compreenda com muita perfeição o que está escrito lá. Tá bom? Lembro também que a nossa igreja está em Blumenau, no bairro Garcia. Inclusive, o endereço aparece em sua tela. Seja você visitando a cidade ou eventualmente convidando alguém que já mora. Tá bom? Vamos à lição e eu já volto. Eu sei, irmãos, que ao longo do mês de maio, nós vivemos vários cultos aqui falando sobre provérbios. Foi ou não foi? E estudamos então sobre sabedoria. Cada culto Deus nos deu uma lição. Eu acho que você veio ou não veio ao longo da série de provérbios. E quanta lição Deus nos deu. Eu poderia terminar aqueles assuntos você tendo aquela visão sobre o Salomão. Só que seria injusto você ter apenas aquela visão, sabe? Porque no livro vizinho, chamado Eclesiastes, a maioria atribui também a Salomão a escrita desse livro. A maioria. Tem uma pequena minoria que, como ele muda o assunto bruscamente, tem uma minoria que chega a desacreditar que foi Salomão que escreveu. A forma de escrever muda demais. Alguém chega a dizer que, enquanto o livro de Provérbios fala sobre o mundo ideal, o livro de Eclesiastes fala sobre o mundo real. Então é uma distância quilométrica. Repito, enquanto o livro de Provérbios fala sobre o mundo ideal, o livro de Eclesiastes fala sobre o mundo real. E eu falava para os irmãos mais cedo de que tem que ter cabeça boa para ler o livro de Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes trata a respeito de uma visão pessimista da vida. Trata de uma visão desanimada da vida, da rotina, do trabalho, dos problemas, das adversidades. E a maioria acredita que foi Salomão que escreveu na sua velhice. Ele já estava em avançada idade e ele tirou então algumas conclusões da vida. Ele avaliou a dele e a dos demais. Ele chegou a algumas conclusões que eu vou ler para você. E eu repito, tem que ter cabeça boa para ler o livro de Eclesiastes. Senão corre risco de você sair da igreja desse jeitinho assim. Ó vida! Daí para pior. E eu te provo que a linguagem é seríssima sobre a vida. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 em diante. Esse texto me toca muito, o livro de Eclesiastes me toca muito, e eu creio que tocará você também. O verso 2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol,
e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Salta para o 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Salta para o 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era, o que diz, gente? Vaidade e aflição de espírito. Então perceba você que ele então passa a avaliar a vida. Ele passa a ter uma observação a respeito da vida. E algumas conclusões ele chegou, que muita coisa da vida é pura vaidade. Ele chegou a uma outra conclusão, que é como correr atrás do vento. Ciclos que se repetem constantemente. Ele chega a dizer que uma geração vai e outra vem. É a pura verdade. Na escola a gente aprendeu que todo homem nasce, cresce, reproduz e morre. Ensinaram isso aí lá na escola para a gente. E é assim mesmo. Você um dia nasceu, cresceu, estudou, casou, formou família, teve filho, e o filho repete o ciclo. Nasceu, cresceu, estudou, trabalhou, casou, formou, criou família, gerou filhos, você muito contente, embalou o netinho no colo, mas o ciclo se repete, porque o netinho que nasceu, cresceu, entende? Essa visão dele a respeito da vida, de que a vida é como correr atrás do vento, um ciclo que se repete. Nessa primeira visão dele, pessimista, desanimada da vida, dá para imaginar como se fosse um hamsterzinho lá numa roda, girando, um ciclo que se repete. Aí ele chega ainda a uma conclusão, no verso 14, de que tudo é vaidade e aflição de espírito. E ele usa ali uma expressão, se você for ler o capítulo ou o livro de Provérbios inteiro, você vai ver que ele repete muito isso. Uma vida debaixo do sol. Quem já leu Eclesiastes? Já leu Eclesiastes? Muitos ali dizendo que sim. Repete muito essa expressão. Uma vida debaixo do sol. Aí se alguém lê sem entendimento, pensa, ora pois, quem é que não está debaixo do sol? Mas é uma expressão que ele está usando. Ele está falando sobre as coisas daqui de baixo. Ele está falando das coisas aqui de baixo, do nosso trabalho, da nossa rotina, do nosso dia a dia, das tarefas, comprar, vender, alugar, acordar, trabalhar, estudar. Está falando das coisas daqui de baixo. E está dizendo que as coisas abaixo do sol são pesadas, são penosas, são trabalhosas. É um ciclo que se repete eternamente. Você vê, você trabalha, junta um bocado de dia, chega um boleto, leva tudinho que você juntou aqueles dias todos. É ou não é? Sim ou não? Aí você pensa, que bom, um boleto a menos. Fique assim não, mês que vem ele vem de novo. Aí você trabalha, junta vários dias, não sei como é a sua realidade financeira, mas estou falando da maior parte dos brasileiros. Aí trabalha um bocado de dia, chega um boleto, e leva outros tantos de dias trabalhados. É assim. Olha lá quando se fala então de cartão de crédito, principalmente quando você não paga no dia do vencimento. Ai, que dor. Cerca de 400% em cima. O que era R$10 vira 40, num passo de mágica. Eu não sei que matemática maluca eles fazem. R$10 vira 40. Aí é só imaginar 1.000. Quanto vai gerando? Vira 4 mil, vai virando sabe lá quanto, 10 mil vai virando sabe lá quanto, e o negócio é louco. Então, essa rotina que ele está mostrando. Aí alguém diz, pastor, é essa a visão pessimista da vida? Calma, essa é uma introdução. Versículo 16, preferencialmente linguagem de hoje, e se você pode, observa pela tela. Eu pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governam Jerusalém antes de mim.
Modesto ele, né? Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria. Salta para o 18, ou final do 17. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. 18. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Então ele chegou a algumas conclusões, irmãos, muito sérias da vida, sabe? Ele tinha de fato uma mente brilhante. Sabemos que o Salomão foi aquele que pediu sabedoria para Deus e Deus deu. E então, com essa mente mais brilhante, ele chegou à conclusão de que quanto mais se sabe, mais sofre. Porque uma pessoa de uma mente brilhante, ela vai se relacionar com pessoas que não são mentes brilhantes. E dá BO, dá conflito, dá DR, dá problemas. Porque o raciocínio dele é rápido, é uma mente aberta, e vai relacionar com quem não é mente aberta. Por isso que a gente vê tantos por aí, tolerância zero, irmão, que não tem paciência nem para ensinar, não tem paciência nem para repetir. Pessoa estressada ao extremo, porque talvez ela de fato tenha um raciocínio rápido, de fato ela pega rápido, mas ela não tem paciência para ensinar. Então ele chegou à conclusão, olha, eu descobri que quanto mais se sabe, mais sofre. Aí salta para o capítulo 2, ainda na linguagem de hoje, o versículo 1 diz: então resolvi me divertir, gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Salta para o 3. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. 4. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantação de uvas. 5. Plantei jardim, pomar, com todo tipo de árvore frutífera. 6. Também construí açudes para regar as plantações. 7. Comprei muitos escravos. 8. Também ajuntei para mim prata e ouro. Final do 8. Tive todas as mulheres que um homem pode desejar. 9. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos. Uau! Verso 10. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Verso 11. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como, pode ler comigo pela tela, se eu estivesse correndo atrás. É essa visão do Salomão no final de carreira. Ele viveu todas essas experiências. Eu acho forte o verso 10, põe na tela de novo 10, olha lá. Consegui tudo o que desejei. Ou o final do 8, tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Então o texto está falando, irmão, ele experimentou tudo o que se tem debaixo do sol. Teve uma época, verso 3, que diz a Bíblia que ele provou o vinho. Provou o vinho desse, do outro, começou a buscar resposta nas bebidas. No verso 5 diz a Bíblia que ele inventou de ser construtor, começou a construir casas. Começou a entreter ou a
concentrar suas energias construindo, fazendo alguma coisa, edificando alguma coisa. No verso seguinte, que é o 5, diz a Bíblia que ele inventou uma fase da vida dele de ser agricultor. Começou a plantar um jardim. Você sabe que tem uma fase da vida que a gente começa a ter uma queda muito grande por plantar. Não sei se você está nessa fase. Está ou não está? Está ali, a irmã se entregou dizendo que sim. Aí planta e faz isso, e faz o outro, e é uma horta, é um jardim, ali tem uns irmãos que são da área e tal. Então ele também viveu essa fase. Diz a Bíblia que ele plantou todo tipo de árvore frutífera. Devia ser um pomar delicioso, né, irmão? Uau! Todo tipo de árvore frutífera. No verso 6, que a gente já leu, diz a Bíblia que ele construiu açude. Ele fez, irmãos, naquela época, olha que mente brilhante, ele fez naquela época um sistema de irrigação para plantação. Pegou um açude, certamente em um lugar mais alto, e fez um sistema de irrigação, levando água para a sua plantação. Naquela época, irmão, uau! O homem fez. Diz a Bíblia no verso 7 que ele tinha muitos escravos, muita gente trabalhando para ele. No mesmo verso 7, diz que teve uma época que ele começou então a criar gado. Gados e ovelhas. O homem virou fazendeiro. O homem virou vaqueiro. Tinha lá muito gado e muito ovelha. O verso 8 diz que ele tinha muita prata e muito ouro. O final do 8 diz que ele relacionou e teve chance de relacionar com todas as mulheres que um homem pode desejar. Foi rico, verso 9. E o 10 que eu repeti algumas vezes, ele conseguiu tudo o que desejou. Uau! Então tudo debaixo do sol ele experimentou, ele conheceu, ele viveu, e ele avaliou tudo isso, irmão, tudo. E qual foi a conclusão dele? Qual foi? Tudo isso aí é correr atrás do vento. Tudo que eu consegui, conquistei ao longo da minha vida, tudo isso aí é vaidade. Eu gastei energia nisso, mas isso não me realizou. Isso não fez de mim um homem mais feliz. Eu tive dinheiro, tive prata, tive gado, aí tudo aquilo que nós já falamos, mas isso para mim é correr atrás do vento. Vamos entender? O que ele quer dizer, irmãos, é que ele experimentou tudo o que a vida pode dar, inclusive mulheres. Tem um texto da Bíblia para chocar a gente, que diz a Bíblia que ele tinha 1000 mulheres. Então ele teve experiência em todas as áreas. A gente lê isso e choca. Mas era muito comum os reis, uma vez vencedores, capturar tudo o que era do reino vencido para ele. E era muito tradicional, o reino vencido, as suas mulheres, rainhas e outros mais, eram trazidas como sua. Então, nessas tantas vitórias de Salomão, ele foi acumulando também mulheres, 1000 mulheres, a serviço dele. E de tudo isso, irmão, ele chegou à conclusão: isso não me completa, isso não me realiza, ainda me falta alguma coisa, ainda há dentro de mim um vazio. Eu pensei que eu ia encontrar ou preencher esse vazio com os boizinhos, não deu. Eu pensei que ia encontrar construindo casa, não deu. Eu pensei que ia completar esse vazio relacionando com mulheres, pois é, não deu. Eu pensei que iria me realizar tomando umas, pois é, não deu. Eu pensei, e cheguei à conclusão: nada disso é capaz de realizar o homem. Você entende a linguagem? Sim ou não? Sim ou não? Então qual é a conclusão que o sábio Salomão chegou no final da sua vida? Que as coisas debaixo do sol são gostosas. Não vamos nos enganar, claro que é bom. É bom você poder construir sua casinha, lindo. É bom você poder ter os recursos para pagar as continhas em dia, excelente.
É bom você planejar, sonhar, se é seu caso, ter lá o bezerrinho, ter lá o boizinho, ter lá o cavalo. É lindo, é gostoso. Quem é de fazenda e chácara e sítio sabe que é uma delícia. Há quem diga que andar de cavalo é até medicinal, sabia disso? É terapêutico. Tem gente que indica andar de cavalo ou a cavalo para certas doenças. Não sei que mistério é, mas é gostoso mesmo. Voltando para cá. Então é bom, mas essas coisas, está dizendo o sábio Salomão, não são capazes de preencher o vazio no coração do homem. Não são. Então, se você está seguindo esse caminho, pensando que ter mais vai te fazer feliz, saiba que o Salomão chegou lá e está voltando de cabeça baixa, dizendo que isso aí não realiza o homem. Entende o que estamos falando? Ele foi e voltou triste, dizendo que isso não realiza o homem. Eu tenho um mano que morou um certo tempo em Brasília. Ele morou um tempo lá. E em Brasília a renda per capita é muito alta. Gira muito dinheiro ali. E acredite você que mesmo sendo uma renda per capita tão alta, palavras do meu mano que eu repito aqui, hora ou outra ouvia-se notícia de um shopping onde os ricaços frequentavam, e lá eles pulavam do alto e finalizavam suas vidas. Então percebe-se, aí para os dias de hoje, levantaram um parapeito enorme para evitar que as pessoas continuassem fazendo isso. Imagine. Então o que eu quero que você entenda é que o dinheiro não é a resposta para tudo. Estou dizendo que é para cruzar os braços agora e parar de trabalhar? Não, 1000 vezes não. A mesma Bíblia também diz, quem não trabalha, não coma. A mesma Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A mesma Bíblia diz, o Senhor Deus socorreu um que é esforçado. Tem que se esforçar sim, para você conseguir o seu lugar ao sol, para você conseguir voos mais altos. Claro que tem que se esforçar. É bíblico. Do suor do seu rosto comerás. Está na Bíblia também. É bíblico. Mas o que eu quero que você entenda é que as coisas debaixo do sol não são capazes de preencher o vazio do coração humano. Não consegue. Não consegue. A falta de contentamento, irmãos, é muito antiga. A pessoa que pega esse caminho de pensar que ter mais fará dela feliz, vai, infelizmente, quebrar a cara. Alguém pensa, se o meu carro não fosse tão velhinho, eu seria mais feliz. Conversa fiada, irmão. Daqui a pouco você tem um carro que um dia você disse que era o carro bom, e você ainda está lá com desapontamento. Talvez o carro bom até bebe um pouquinho mais, aí o cabra já está reclamando do combustível. É assim, falta de contentamento. Alguém diz, porque se meu carro fosse automático, eu seria feliz. Conversa fiada, irmão. Daqui a pouco está com um carro automático e está reclamando de novo. Não, é porque eu moro de aluguel, pastor, mas se eu tivesse minha casa, mentira dos infernos. Daqui a pouco você está com a tua casa e está dizendo, mas a casa do vizinho, poxa, está mais bonito que a minha. É um descontentamento incrível. É desse jeitinho a vida. Aí daqui a pouquinho você ganha um aumento de salário, o gerente te chama, mandando bênção, hein? Ele fala, olhando aqui o seu potencial, sua dedicação, seu vestir a camisa da empresa, eu vou lhe dar um aumento. Em vez de você ser Master 1, você agora vai ser Master 2. Esse muito obrigado, muito obrigado. Aí nesse aumento vai vir, aumenta para você R$1.000, R$2.000. Estou mandando a benção, você não recebe? Recebe daí, crente. Aí acredite você, irmão, esse 1.000 ou 2.000 que aumentou, você vai achar um jeito de aumentar suas despesas. É incrível. Quanto mais se tem, mais se gasta. É verdade.
Porque à medida que a tua realidade financeira muda, você vai começar a dizer, pera lá, mas então agora eu não vou usar mais aquela blusinha de R$ 5,99. Que afinal de contas, eu sou Master 2. Você entende como é vaidade? Sim ou não? Aí daqui a pouco o mais vaidoso diz, agora eu quero o jacarezinho de boca aberta. Aí agora eu quero um relógio, mas tem que ser o relógio. Aí a vaidade só vai subir, irmão. É um poço sem fundo. É um poço sem fundo. Não sacia. O sábio Salomão falou, eu vivi isso tudo, acredita em mim. Eu vivi isso tudo e digo para você que isso é insaciável. Isso é correr atrás do vento. No capítulo 3 ele fala que tudo tem o seu tempo, há tempo para todas as coisas, mas eu salto e vou para o 4. Verso 1 do capítulo 4, linguagem de hoje outra vez. Para quem vai pegando a mensagem agora, ela é gravada e vai exibir um outro dia. Estamos falando sobre a visão pessimista de Salomão em relação à vida. Mostrando que a vida debaixo do sol, ela é uma rotina que não se cansa. Você trabalha, e paga os boletos e paga os compromissos. Daqui a pouco trabalha, novos boletos chegam, novos compromissos e assim vida que segue. Vai mudar, tá certo, aí você tem filhos, aí os filhos nascem, crescem, tal, forma a família e de novo o ciclo. Trabalha, junta um tanto, paga os boletos, trabalha, junta um tanto, paga os boletos e assim vida que segue. Verso 1 do capítulo 4 de Eclesiastes. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo e vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém ajudava. Ninguém ajudava porque os seus perseguidores tinham poder do seu lado. Por isso cheguei a essa conclusão, mais uma conclusão dele. Qual é? Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Você entende o que lê, irmão? Ele chegou à conclusão, desse jeito aí não tem graça não, é melhor o morto do que o vivo. Repito, tem que ter cabeça boa para ler isso aqui, irmão. Ele está querendo dizer que tem caso que é melhor morrer do que viver, é isso que ele está falando. Se você não tem cabeça boa, você lê isso aqui e parece um convite ao suicídio. Ele está falando que o morto está mais feliz do que o vivo. Aí depois ele remenda e piora as coisas, verso 3, e piora as coisas. Verso 3, porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram. Aí aquele piora as coisas, se era para melhorar ele piora. Primeiro ele diz que mais feliz é quem já morreu. Aí depois ele remenda, não, estou pensando bem, não, melhor. Feliz é quem nem nasceu. Meu Deus do céu. O homem não estava bem. Não estava bem. É uma visão pessimista da vida. De um homem que chegou lá e conseguiu tudo o que ele desejou. E está voltando cabisbaixo de que a vida é vazia. Houve um tempo agora recente, eu citei em um culto e digo de novo. Se eu não me engano, é uma moça de Brasília. Se eu não me engano. Uma youtuber. Ela, momento antes de atentar contra a própria vida, ela despediu lá da rede social e escreveu: a minha rede social é uma farsa. É uma mentira. O que eu posto lá não é a vida que eu vivo. Uau! E minutos depois, atentou contra a própria vida. E tem milhares de seguidores. Você entende, irmão, como uma coisa é séria? Entende como é preocupante você ficar aí nos influencers? É perigoso, irmão. Porque é uma turma vazia, mostrando que é alguma coisa. É a turma do like, é a turma sabe lá do quê? O que ganha com visualizações e sabe lá o que mais. E é um universo, sabe, que dá resultado. Só que aí a pessoa começa a preocupar, o que eu posto agora, o que eu faço agora? Aí começa então a inventar uma vida que ela não tem. Você entende ou não? Começa a inventar.
E o Salomão falou, isso aí é vaidade. Pessoa na frente de um quadro bonito, enquadra direitinho, fala que férias bonitas. Vai ver, não saiu da sala dela, irmão. Não saiu da sala dela e postou a foto, parece que está lá em Paris. E é um quadro que ela imprimiu lá, irmão, imitando que está em Paris. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É querer se exibir. Segundo ele, isso é correr atrás do vento. Pastor, o culto de hoje então é para deixar a gente mal? Não, 1000 vezes não. O culto de hoje é para a gente então parar de trabalhar, cruzar os braços. Amanhã é segundona, então eu vou dizer, olha, não vou mais trabalhar. Por quê? Quer correr atrás do sol, ou do vento. O pastor falou que é vaidade, então não vou mais. Não é essa a linguagem. Pelo contrário, é você continuar sim, pensando nas coisas debaixo do sol, mas você saber que elas não saciam. Aí agora eu faço uma curva na mensagem, de que existe também as coisas acima do sol. E o que é capaz de realizar o homem são as coisas acima do sol. Aí aqui eu faço uma curva na mensagem. Eu não posso acreditar que Deus nos colocou no mundo só para as coisas debaixo do sol. Eu não posso acreditar, irmão, que é só isso aí, nasce, cresce, reproduz e morre, acabou-se, aí vem outro, vem um filho, nasce, cresce, reproduz e morre, daqui a pouco vem um neto, nasce, cresce, reproduz. Trabalha, às vezes o patrão ainda pede um serão, trabalha, e às vezes faz uma hora extra, e trabalha, porque o boleto vai vir maior o mês que vem, trabalha, aí vem um boleto, e junta vários dias, aí você paga o boleto, aí tem um cartão, e tem um gás, e tem uma luz, tem uma... Você fala, agora eu vou descansar, aí o boleto te acena lá no celular, blim, foi gerado um boleto em teu CPF, eles estão fazendo isso com a gente agora, foi gerado um boleto no seu CPF, aí você, meu Deus, trabalha, um ciclo, irmão. Estou dizendo que não é para trabalhar? Não, 1000 vezes não é essa a mensagem. Mas eu estou dizendo para você que existe vida acima do sol. Aí aqui eu digo para você, irmãos, Eclesiastes 12, põe na tela, por favor. Eu digo para você, irmãos, pode ser na linguagem corrigida. Existe vida acima do sol. A vida e a realização pessoal e profissional, ela não está apenas nas coisas debaixo do sol. Existe um plano maior na minha vida e na tua vida, irmão. Existe um propósito de Deus na tua vida e na minha vida. E eu creio nisso. É isso aí que me move, propósito. Porque se não houver um propósito de Deus em tudo isso, irmão, me perdoe, você ouvir isso de um pastor, muito chato, muito sem graça, rala para pagar boleto, daqui a pouco rala para pagar, muito chato, e as coisas estão tão caras, não é possível que a vida se resuma só nisso, não é possível. Então aqui eu faço uma curva na mensagem para dizer que existe um plano divino, irmãos, na minha vida e na tua. Existe um propósito. Talvez você já cegou na escola, no trabalho, e olhou assim para o nada e disse, o que eu estou fazendo aqui? Você já fez isso? O que eu estou fazendo aqui? É que você está pensando igual o Salomão, Senhor, será que está valendo a pena isso tudo? Principalmente nas manhãs frias, quando você tem que pular cedo, acho que você pensa rápido, meu Deus, será que isso aqui está valendo a pena? É porque a gente é movido a propósito, irmãos. Pastor, é o propósito na igreja? Não, estou falando de coisas mais altas. Eu estou falando de motivação. Eu estou falando de realização. Eu estou falando de acreditar que existe um plano divino na nossa vida. E quando você encontra o seu propósito, quando você encontra o plano divino para a sua vida, você encontra o que Salomão chamou de contentamento. Olha o que ele diz em Eclesiastes 12, pode acompanhar pela sua Bíblia ou pela tela. Capítulo 12, verso 1, na revista corrigida,
Olha o que diz. Aí é o último capítulo do livro. Eu estava no capítulo 4 e agora eu saltei para o 12. Então tem muita história que eu saltei, mas só para completar. Olha o verso primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias ou os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, o que diz? Não tenho neles contentamento. Então ele chegou à conclusão do seu livro, da sua reflexão, da sua tese, de que se a vida for só debaixo do sol, pode chegar um momento de você ter trilhado a vida inteira, chegar no final dela e dizer, eu não tenho contentamento. Incrível isso, irmãos. Tem gente que a sala onde ele mora dá para fazer atletismo. A suíte é o tamanho de apartamentos por aí. Se fala aí casa, sei lá, de 50, 60 metros quadrados, o quarto dele é maior do que o apartamento de muita gente. Quintal, a varanda é enorme. Aquela cama que falta lhe abraçar assim, até cantar. Larará, larará, faz massagem. Oh, que delícia. Só que uma cama vazia, ele não tem um cobertor de orelha. Entende o que eu digo? Então ele tem a cama, mas não tem descanso. Ele tem a casa, mas não tem um lar. É o que Salomão entendeu. Ele trilhou esse caminho e chegou à conclusão: nessas coisas não me deram, qual é a palavra lá de Eclesiastes 12? Contentamento. Ele teve aquilo tudo, irmão, que a gente leu, não vou ler de novo. Tudo aquilo lá ele teve. Tudo que ele desejou, ele teve. E ele está dizendo, essas coisas não me trouxeram contentamento. Uau. Então, se você está pegando esse caminho de que o ter vai te fazer feliz, ouça alguém que já teve tudo, está dizendo que não é o caminho. Eu não digo para você não ter nada, pelo contrário, eu creio e prego a prosperidade. Quero que você tenha a dignidade de pagar as continhas em dia. É gostoso. Gostoso você atender qualquer ligação sem constrangimento de que alguém te cobrando. É gostoso. Poxa, que legal. Mas isso não gera o maior dos contentamentos. Onde é que está o contentamento? Lembre do seu Criador. Lembre que existe acima do sol, as coisas do alto, assuntos que geram contentamento. Palavra de Deus para nós, amém? Amigos, se não houver Deus, se não houver o plano da salvação, se não houver vida eterna, tudo começa a perder o sentido, não é verdade? Não é possível que a vida seja apenas essa corrida desenfreada diária. Não é possível. Existe sim uma nova dimensão, existe sim um vivo e novo caminho, como diz o autor aos Hebreus, não é? E que o Senhor permita que a gente passe sim por tudo o que podemos desfrutar nesta terra, mas sabendo que do outro lado existe as mansões celestiais. Amém? Eu acredito na vida eterna, eu acredito na eternidade. Que o Senhor continue falando forte ao seu coração, amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Faço agora. Amado Deus, Tua bondade, Tua presença é o que nos mantém. É o Senhor que nos mantém de pé. É o Senhor que nos alegra, nos anima, nos motiva. É o Senhor que faz isso em nós e por nós. Pai, eu apresento a Ti a vida deste amigo, a vida desta amiga e peço Teu toque santo e poderoso. Ajude aquele, ó Pai, que está um tanto desanimado porque não consegue ter esse olhar além para a eternidade. E alegre, meu Senhor, aquele que está
com a alma embargada, a voz embargada e pensando que é o fim. Mas ao toque do Senhor, nós somos abençoados. Com a tua bênção eu abençoo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, viu? Poderosamente é a minha oração. Fica na paz. Até a próxima.